Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom estar de volta com os irmãos aos estudos dominicais, depois de um breve período de férias. O Senhor nos concedeu, nós voltamos renovados para o trabalho cristão, o trabalho da casa do Senhor, e com muita alegria no coração de rever os irmãos. É muito bom estar na nossa igreja, né? Nós vamos iniciar o nosso culto de adoração ao eterno Deus de Israel, ao eterno Senhor que nos criou, que nos transformou para a glória dele. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus e se colocarem de pé no livro escreveu Moisés, livro de Êxodo, capítulo 20. Assim que acharem, queiram se colocar de pé, por favor, aqueles que puderem. Êxodo capítulo 20, os irmãos devem saber que se trata dos 10 mandamentos. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 7. Todos encontraram? Eu farei a leitura, meus irmãos, do texto sagrado. Os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês com toda a reverência a palavra de Deus, porque quando essa palavra foi falada pelo próprio Deus lá no Monte Sinai ou no Monte Horebe, o povo inteiro via aquela cena, o monte fumegando e a lei do Senhor sendo proferida pelo próprio Deus. O texto diz, olha, então falou Deus todas estas palavras. O próprio Deus deu a lei lá no Monte Sinai, fazendo então aliança com o seu povo. Então, mesmo no espírito de reverência, mesmo a atitude que os israelitas tiveram, possamos ter também aqui essa noite. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Até aqui a palavra de Deus. Nós vamos orar agora uma oração de adoração, de dedicação ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça e se concentre no Deus vivo e verdadeiro. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus bendito, Deus da aliança, nós nos prostramos e nos rendemos diante do Senhor, pois a Tua lei, Senhor Deus, nos humilha, e nós, como pecadores, pedimos clemência diante do Senhor e da Tua santidade. O Senhor tenha misericórdia de nós, que essa noite, meu Deus, possamos estar debaixo do Teu trono de graça, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós nos achegamos diante do Senhor, diante de Ti, ó Deus, para louvar o Teu nome, para agradecê-lo, dizer que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre, dizer que nós Te amamos, que nós queremos estar na Tua presença, que nós amamos estar na Tua casa. Ó Senhor, receba o louvor do Teu povo, o louvor que for entoado nesta noite, receba, Senhor Deus, como oferta suave, um aroma agradável diante de Ti. Que a Tua graça esteja conosco, que o Teu Santo Espírito esteja em cada um que aqui está. Que o Senhor nos abençoe com a Tua misericórdia e com o Teu amor. Nós oramos agradecidos por tudo, pela semana que passou, pelo dia de hoje,
te agradecendo pela provisão, pelo trabalho, te agradecendo, Senhor, pela vida espiritual que o Senhor tem nos dado, pela tua palavra, te louvamos por tudo isso. No nome santo e bendito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Amém. Os irmãos, ainda em pé, nós vamos entoar agora um hino ao Senhor, um hino de louvor, o hino número 33. Os irmãos que tiverem aí o hinário, eu creio que temos a projeção também, mas o hino 33, nós iremos louvar ao Senhor com esse hino tão bonito, que exalta o nome de Deus. Maravilhas divinas. Júbilo, vinha
contrição, de confissão de pecados. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo 32, Salmo número 32. Salmo 32. Eu vou ler do verso 1 ao verso 6. Salmo 32, do verso 1 ao verso 6. Farei a leitura, os irmãos acompanhem mais uma vez. O Salmo 32, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de noite sobre mim, o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Até aqui, meus irmãos, a palavra de Deus. Vamos orar, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas iniquidades, nossos pecados, e firmado na palavra aqui no verso 1, que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, e bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Nós sabemos que nossas iniquidades, nossos pecados foram perdoadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Elas foram pagas, né? Nosso pecado, nossa dívida foi paga na cruz do Calvário, quando Cristo morreu, naquele fatídico dia em Jerusalém, naquela cruz do meio. Ali Ele estava fazendo a expiação dos nossos pecados. Expiação. Os nossos pecados estavam sobre Ele. Deus imputou a justiça de Cristo sobre nós, pelo fato de Ele ter morrido pelos nossos pecados. Então, firmados nisso, vamos orar ao Senhor, confessar os nossos pecados e também agradecer pelo perdão que já foi dado na cruz. Feche seus olhos, ainda que sentados, vamos orar mais uma vez. Eu convido o nosso irmão, o presbítero Eli, para fazer essa oração de confissão de pecados e de agradecimento a Deus pelo perdão. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, na tua casa nós estamos com a finalidade de te servir, de te adorar. Sabemos, ó Pai, que somos falhos, somos incapazes, mas sabemos que pela tua misericórdia a tua salvação nos alcançou. Sabemos, ó Deus, que tu estás conosco, porque a tua palavra diz que nós não temos que temer, mas temos que confiar, porque a tua palavra nos diz que tu estás conosco todos os dias até a consumação da vida. E nessa hora, Deus, nós agradecemos-te, ó Deus, porque tu mandaste o teu Filho Jesus para nos perdoar, para morrer em nosso lugar. Aquela cruz sangrenta que estava ali, aquele sangue derramando ali no Calvário, era nós que devíamos estar. Mas tu mandaste o teu Filho para tomar o nosso lugar. A tua palavra diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, tomou sobre si, e ele foi traspassado pelas nossas culpas, pelos nossos pecados. E
por isso eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque incapaz de falar, de que tu nos ouça, ó Deus, tu nos tens dado força para que possamos continuar buscando a Ti, ó Deus, aguardando aquele dia de estarmos contigo no lar celestial. Ó Deus, não nos deixes à vontade da nossa carne, à vontade dos nossos prazeres, mas concede-nos que estejamos, ó Deus, com a nossa mente ligada em Ti, com toda a dificuldade que acontecer, porque a Tua palavra nos diz que nós teremos aflições, mas nós sabemos que se o Senhor está conosco para nos ajudar. Tu disseste, tu venceste, ó Pai, e nós venceremos também. Por isso nós te agradecemos por estarmos aqui nesta hora. Pedimos a Tua bênção na vida do nosso querido irmão que vai trazer agora essa mensagem, o Teu recado para as nossas vidas, que nós estejamos, ó Pai, com o coração aberto para receber, para viver, ó Deus, essa mensagem que vai nos ter trazida nesse instante. Sabemos que foi palavra que Tu mandaste. Ó Deus, tem misericórdia de cada um do Teu povo. Supre as necessidades, cura as enfermidades, Senhor. Concede-nos, ó Deus, que estejamos felizes em toda e qualquer situação, tanto na alegria quanto na tribulação, em todas as coisas, possamos ser vencedores, porque a Tua palavra diz que contigo seremos mais que vencedores. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós queremos louvar ao Senhor, dois cânticos, e adorar o Senhor da beleza da sua santidade. E durante a execução dos cânticos, o gasofilaço estará aqui à frente, os irmãos terão a liberdade para entregar seus dízimos e ofertas, lembrando que o Senhor, através de Paulo, diz que Deus ama quem dá com alegria. Os irmãos sabem que nossa obra está precisando, mais do que nunca, da ajuda dos irmãos, da fidelidade e da generosidade dos irmãos. Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Nós sabemos que tem irmãos que Deus está abrindo portas de emprego, graças a Deus nós temos orado por isso, e Deus então está sendo muito generoso com cada um de nós. Devemos, meus irmãos, ter consciência e sermos fiéis também na casa do Senhor e ajudar a expansão do reino. Está perto o momento de nós irmos para a nossa igreja, nossa casa. Em breve, se Deus quiser, estaremos todos lá. Então os irmãos terão a oportunidade de ofertarem e de dizimarem na casa do Senhor. Eu convido os irmãos da equipe de cânticos para virem à frente, para adorarmos ao Senhor com dois cânticos espirituais.
Deus. Vamos orar, meus irmãos, agora pelos dízimos, pelas ofertas, pelos ofertantes, dizimistas, todos aqueles que necessitam de uma porta aberta, de emprego, de alguma casa na justiça, de alguma forma depende da provisão do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, nós bendizemos o Senhor pela tua santa provisão em nossa casa e também, Senhor Deus, na tua casa, que é a igreja do Deus vivo. Nós te louvamos pela vida dos irmãos que generosamente, de forma voluntária, entregam suas ofertas, seus dízimos, aquilo que pode oferecer, Senhor Deus. Oferecem suas mãos de obra, seu trabalho na casa do Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente, recompense
recompensando, Pai, cada um de nós, ainda que nós não mereçamos a Tua graça, mas o Senhor é bom, o Senhor abençoa cada um de nós. Te louvamos, Senhor Deus, por toda a entrada que acontece nessa igreja, na nossa igreja sede. O Senhor abençoe esses irmãos, abençoe nossa construção. Nós estamos na reta final para nos mudarmos para lá. Que a Tua graça seja abundante, Senhor Deus, que possamos cumprir com os nossos compromissos financeiros, que possamos, Senhor Deus, ter nossas contas em dia. É no nome de Jesus que nós oramos, pedindo que o Senhor dê um despertamento em cada irmão e capacite cada um para ofertarem na Tua casa e entregarem os dízimos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem, meus irmãos, passaremos agora ao momento da exposição da Palavra de Deus. Nós voltaremos à exposição de 1 Samuel. Hoje nós vamos ver o capítulo 22, do verso 6 ao 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do verso 6 ao 23. Ficamos aí algumas semanas sem tratar desse livro, e agora voltamos e pretendemos finalizá-lo no tempo do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do verso 6 ao verso 23. Acompanhe comigo a leitura que farei da palavra do Eterno Deus. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo. É isso mesmo, meus irmãos? É isso. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. Disse a todos estes: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares, chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. Ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob, todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois me deste o pão e a espada, e consultaste a favor dele a Deus para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque morrerás, tu e toda a casa de teu pai.
Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não o disseram, e não o fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Também a nobre cidade destes sacerdotes passou a fio de espada homens e mulheres, meninos e crianças de peito, e bois, e jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Ameleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. E aqui vemos a palavra de Deus. Vamos ter mais um momento de oração. Vou pedir para a minha esposa Valéria fazer uma oração, pedindo a iluminação do Senhor sobre nossas vidas. Oremos. Louvamos o teu nome por meio de Cristo Jesus. É nesse nome maravilhoso que nós louvamos e adoramos. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos diante de um texto difícil, um texto que mostra a crueldade de um dos reis de Israel. E como vocês viram, um texto bem denso, mas rogamos a graça de Deus para que fale conosco através dele. Meus irmãos, as atitudes dos homens, elas costumam revelar os seus corações. As pessoas costumam se mostrar quando estão em situações extremas, quando enfrentam dificuldades, ou quando ganham poder. Elas costumam mostrar suas verdadeiras faces. Já dizia aquele escritor, sagaz, Maquiavel, ele escreveu: dê o poder ao homem, descobrirá quem realmente ele é. Olha só, dê poder ao homem e descobrirá quem realmente ele é. Quantas pessoas que aparentam serem boas, que têm, mas quando tem uma chance, pisam nas outras. A pessoa aparenta ser uma pessoa maravilhosa, mas no fundo ela esconde uma pessoa ruim, uma pessoa que tem um coração duro. Nós estamos acompanhando a história de Saul, primeiro rei de Israel, um homem que Deus tirou do nada. Ele era ninguém, Quando a Bíblia apresenta Saul, ele está buscando as jumentas perdidas do pai, e Deus escolheu aquele homem para ser rei de todo o seu povo. Elevou ele a uma posição de autoridade para cuidar do povo de Deus, para cuidar dos israelitas. Mas infelizmente nós vimos como esse homem decaiu da graça, como ele foi se afundando no pecado, como ele se tornou uma pessoa horrível. Saul se tornou uma pessoa sem graça, sem a graça de Deus. E nós vimos que Deus escolheu então Davi para substituir Saul. Davi seria o próximo rei. Mas até Davi ser rei, durante esse período que Saul reinou e que ainda
carregava a coroa de Israel, ele perseguiu implacavelmente Davi, um jovem escolhido pelo Senhor. E hoje nós aprenderemos mais sobre a alma humana, aprenderemos mais analisando os corações de 3 homens que o texto nos apresenta. Nós analisaremos o coração de Saul, o coração de Doeg e o coração de Davi. Então eu convido os irmãos a pensarem o seguinte tema: os corações humanos e o plano soberano de Deus. Sim, meus irmãos, porque apesar dos homens serem cheios de pecados, os homens acharem que estão trilhando o seu caminho, nós sabemos que existe um plano de Deus sobre todas as coisas, até mesmo da maldade humana. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver é o coração de Saul. E como eu coloquei o coração de Saul? Como eu descrevo o coração de Saul? Um coração constantemente pecaminoso. Primeiro coração, o coração do rei Saul, um coração constantemente pecaminoso. Veja comigo o verso, do verso 6 ao verso 8, nós vemos isso aí. Saul, ele está aqui num lugar bom, debaixo de um arvoredo, numa sombra, e ele carrega uma lança na sua mão. Então vejam, esse ódio mortal por Davi, Saul ele continua implacável na busca em matar o ungido de Deus, em capturar o ungido do Senhor. Ele toma atitudes terríveis e escancara então a sua alma pecaminosa. Vejam comigo alguns pontos para mostrar essa alma horrorosa de Saul. Primeiro, ele possui um temperamento violento. Saul possui um temperamento violento. O verso 6 diz, na segunda parte do versículo: achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança. Irmãos, o texto diz que Saul está conversando com seus servos com a lança na mão. Isso aqui demonstra que ele está ameaçando os seus ouvintes. Mostra que ele está em guarda, que ele está pronto para matar. Então Saul tinha um temperamento violento. Com essa arma ele tentou matar o seu próprio filho Jonatas, naquele banquete, quando ele arremessou a sua lança contra o seu próprio filho. E com essa lança ele tentou matar Davi pelo menos 2 vezes, tentando cravá-lo na parede, quando Davi tocava a harpa e ele estava perturbado por espíritos malignos. E é interessante que Davi, quando escreve o Salmo 140, no verso 1, ele roga ao Senhor: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Será que Davi está se referindo aqui a Saul? Com certeza. Pelo menos é uma das pessoas que tentavam matá-lo, um homem violento. Então, primeiro, Saul tinha um temperamento violento. Segundo, Saul, ele se vale de politicagem suja, baixa, para conseguir os seus adeptos. Olha só o verso 7. Disse a todos estes: ouvi, peço, dos filhos de Benjamim, dá-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de serpentes. Olha só, Saul, ele se dirige aos homens de Benjamim, que é a sua tribo, ele é um benjamita, então ele se dirige àquelas pessoas que são próximas a ele, e ele usa da política suja. Ele diz: será que Davi, que é de outra tribo, da tribo de Judá, será que ele vai dar para vocês terras, como eu dei? Será que ele vai dar para vocês vinhas, como eu dei?
Será que Ele vai fazer vocês chefe de milhares, chefe de centenas, como eu fiz? Então Ele está usando de política suja e barata para que esses homens fiquem do lado dele. Isso mostra, meus irmãos, um coração corrompido, um coração que se apega ao poder. E Saul, então, ele é baixo e tenta comprar com toma lá da cá, com a politicagem. Ele tenta comprar então a fidelidade dos seus homens e tenta colocar eles contra Davi também, sendo que Davi não fez nada. É parecido com os políticos de hoje, né? Quando quer aprovar alguma coisa, se você fizer isso, você votar esse projeto, eu te dou esse gabinete, eu te favoreço nisso, eu te favoreço naquilo. Irmãos, isso é comprar lealdade, comprar voto. Não é algo a se fazer. Nós não podemos fazer esse tipo de politicagem suja e barata como Saul fez. Terceiro, Saul ele tem uma mente paranoica. Ele vê conspiração de todo lado. O verso 7 nos mostra isso. Ele fala, disse a todos estes. Não, o 7 eu já vi, o verso 8, vejam. Para que todos tenhais conspirado contra mim. O verso 8, ele diz que aqueles homens estavam conspirando contra ele, sendo que eles não estavam. Era algo da cabeça perturbada de Saul, que via conspiração em tudo. Ele viu conspiração até mesmo do seu próprio filho, Jonatas, falando que ele conspirou com Davi contra ele, e que instigou Davi a armar ciladas para o pegar. Irmãos, ele tem uma mente doentia, uma mente doente, e vê conspiração tudo quanto é canto, e acha que todo mundo está contra ele. Já viu esse tipo de gente? E acha que todo mundo está contra ele, que todo mundo está armando ciladas. A pessoa não tem paz de espírito, não tem paz, não confia em ninguém. Tem homens, e também mulheres, mas existem homens que acham que a mulher está traindo ele de alguma maneira e faz da vida da mulher um inferno, e chega até a matar por isso. Então é um quadro paranoico esse de Saul. Ele tem um temperamento violento, ele usa de meios escusos de politicagem para conquistar a lealdade dos homens. Ele tem uma mente paranoica, perturbada. E no verso 8, na parte B, ele age com autocomiseração. Olha o que ele diz no verso 8: ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim. Olha só, autocomiseração. E participe que por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou o meu servo. Saul, ele, ao dizer que ninguém me deu aviso das conspirações, ele age com autopiedade, se fazendo de vítima, dizendo que todos estão contra ele, que não tem ninguém que se doa por ele. Ele está querendo o favor dos homens. Ele argumenta: nenhum de vocês me ajudou, me alertou sobre a astúcia e as armadilhas do meu filho. Então é um perfil deprimente esse de Saul. E por último, Saul demonstra ser um homem que não teme a Deus e que despreza a lei do Senhor. Isso aqui é mais grave. No verso 16 ao 18, quando ele interroga o sacerdote Aimeleque, ele faz um julgamento aqui. Ele respondeu ao rei, verso 16: Aimeleque morrerás, tu e toda a casa de teu pai. E aí ele manda os guardas matarem os sacerdotes do Senhor. E quando os homens se negam a cumprir essa ordem extremamente irracional, ele se volta para um estrangeiro, o edomita Doeg, e
e fala: vão ver e matar os sacerdotes do Senhor. Doeg faz o serviço sujo. Irmãos, Saul ordena a morte do sumo sacerdote de Deus, de todos os seus parentes, numa crueldade extrema. E isso demonstra que ele não temia o Senhor. Aqueles homens eram sacerdotes de Deus, e ele manda passar fio de espada a todo mundo. Além de Deus, Deuteronômio 19, verso 15, a lei do Senhor diz que apenas é necessário, em toda causa, em todo crime, em toda questão, é necessário ter 2 ou 3 testemunhas para que uma pessoa seja considerada culpada. Mas Saul, ele despreza isso. Ele ouve apenas um estrangeiro que deu um testemunho aqui falando que o sacerdote favoreceu Davi, e ele então já executa uma sentença pesada, uma sentença de morte contra o sacerdote Ameleque. Então ele não está preocupado com o julgamento justo, ele não está preocupado em averiguar a situação e saber se tem mais testemunhas para cumprir a lei, mas ele despreza a lei de Deus, mostrando que ele não teme ao Senhor. Quando a pessoa não teme a Deus, meus irmãos, ela passa por cima da lei. Quando a pessoa não teme a Deus, ela não tem limite, ela não tem um freio. A lei do Senhor é que nos mantém na nossa cerca, né? Eu sei que eu não posso ultrapassar esse limite. Deus falou: não matarás, então eu não vou matar, porque eu não posso passar esse limite. Deus disse: não adulterarás, então eu vou manter-me fiel, porque eu não posso ultrapassar esse limite. É ordem de Deus. Então quem teme a Deus, guarda os mandamentos. Mas quem não está nem aí por Deus, para ele a vida é uma festa, ela não tem limite. E Saul é esse homem. Ele passa por cima de tudo e executa a sua vingança por ouvir que aquele homem ajudou Davi. E nós sabemos pela história que ele ajudou Davi sim, mas ele foi enganado. Ele foi enganado, mas ele argumentou aqui: Saul não quis saber, sentenciou a morte todos 85 homens da casa que serviam na casa do Senhor, no tabernáculo, mas a cidade de Nob inteira, morrendo mulheres, homens, meninos, crianças de peito. Olha que absurdo! Crianças de peito, e até os animais, bois, jumentos e ovelhas. Mandou Doeg matar todo mundo. Que quadro horroroso, irmãos! Até que ponto chega a maldade humana, e até que ponto o homem decai da graça? Saul constantemente pecando, ele está se afundando no pecado, se afundando na lama. E a Bíblia fala que um abismo chama outro, né? Então esse é Saul, coração constantemente pecaminoso. Agora vamos ver o segundo ponto, que é o coração de Doeg. Esse edomita é um coração que se regozija na violência. O verso 9, Saul, ele está com toda aquela autopiedade, falando que ninguém tem dó dele, que ninguém ajuda ele, que todo mundo trai. Então Doeg se levanta e fala, verso 9: então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi filho de Jessé chegar a Nob, a Ameleque, filho de Aitube. Olha só. Então a primeira característica de Doeg, que é um homem que se regozija na violência, é que ele possui uma língua venenosa. Ele possui uma língua venenosa. Esse Doeg, meus irmãos, ele era um edomita. O que é um edomita? Edomitas eram os descendentes de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó. Então os descendentes de Esaú foram chamados de edomitas, os descendentes de Jacó de israelitas. Esses dois povos se tornaram inimigos. E é interessante, né, que os gêmeos já brigavam desde o ventre, né?
A Bíblia diz que no ventre aí Deus fala para Rebeca: tem duas nações aí. Essas nações, edomitas e israelitas. E esse Doeg era um edomita, um descendente de Esaú. E eu queria que os irmãos abrissem, deixe marcado aí 1 Samuel 22. Abra rapidinho em Números 20, no capítulo 20, verso 14. Vejam comigo o texto. Números 20, verso 14 até o 22. Eu faço questão de ler esse versículo, esse texto para os irmãos, para vocês entenderem quem eram os edomitas. Números 20, do 14 ao 22, diz assim a palavra de Deus: enviou Moisés de Cádiz mensagem ao rei de Edom. Quem é o rei de Edom? Os edomitas. Quem mora em Edom são os edomitas. A dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, e como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós, nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Olha o que Moisés pede, de forma educada: deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom disse-lhe: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel nos disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Veja, irmãos, no momento de calamidade que Israel precisava passar pelo território do seu irmão Edom, e pediu, dando garantias de que não abusaria, daquelas provisões, Edom fechou o coração e disse não, e veio com mão forte. Veja a violência desde o começo na vida dos edomitas. Esaú era um homem violento, era caçador, e isso passou para os seus descendentes, e eles vieram armados contra aquele bando de israelitas que estavam lá, maltrapilhos no deserto, que queriam apenas passar a pé. Esse é um irmão. Que irmão, hein? E depois, se você for olhar, não precisa ver agora, no Salmo 137, verso 7, diz que os edomitas se alegraram, fizeram festa, faltou soltar rojões quando Israel caiu, quando Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia, quando os judeus foram levados para a Babilônia. No Salmo 137, verso 7, o autor diz para Deus se lembrar deles também, porque eles se alegraram com a desgraça do seu irmão, se alegraram com a derrota de Israel. O verso 7 diz: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai até os fundamentos. Coração cheio de ódio, coração cheio de violência. Esse Doeg é um descendente dos edomitas, e é ele que vai usar a sua língua venenosa para contaminar o coração pecaminoso de Saul. Ele vai falar: olha, eu vi lá o Jessé, o sacerdote ajudou ele, consultou a Deus para ele, deu a espada de Golias, deu provisões, ajudou ele. E vai causar, gente, uma grande tragédia em Israel isso. Então, primeiro, Doeg, ele tem um coração
se regozija na violência, ele possui uma língua venenosa e também ele é o tipo de pessoa que faz trabalho sujo. Ele faz trabalho sujo, aquilo que tem que ser feito segundo a mente perturbada de Saul. O verso 18 e 19 mostra que Doeg se prontifica a usar de violência contra os sacerdotes do Senhor, quando os próprios israelitas se negam a obedecer ao rei. Ninguém obedece a Saul, porque a ordem era sacrilégio, matar o sacerdote de Deus. Mas esse homem, ele era violento mesmo, ele não era israelita, ele não temia Deus, não tinha aliança com Yahvé. Ele fala: pode deixar que eu faço um trabalho sujo. Ele era um homem sanguinário, um homem terrível. E aí, meus irmãos, a gente compara a diferença com os homens de Israel que se negaram a fazer esse trabalho sujo. No Salmo 52, no título do Salmo 52, Davi escreveu ele pensando em Doeg. O Salmo 52, no seu título está assim: ao mestre de canto, o salmo didático de Davi, quando Doeg, o edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Então Davi fez esse salmo pensando nele. E o que Davi diz sobre isso? Como ele descreve Doeg? Ele diz do verso 1 ao verso 5: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e extirpará da terra dos viventes. Deus daria paga a Doeg, segundo Davi escreveu no Salmo. Com essas atitudes, meus irmãos, que o rei Saul, usando um homem sanguinário para matar até mesmo crianças, Saul se coloca na fileira dos grandes genocidas da história, que perseguiram o povo de Deus, como o faraó, que mandou que as parteiras egípcias matassem as crianças hebreias, e as mulheres tiveram misericórdia, não fizeram isso, mas ele mandou, como Jezabel, que ordenou a morte dos profetas, como Herodes, que mandou matar as crianças de Belém. Saul, ele se coloca nesse time, nesse tipo de homem que comete crimes atrozes. Veja, irmãos, há uma deterioração moral e espiritual em Saul, e quando isso acontece, quando a pessoa abandona Deus, quando a pessoa abandona o Senhor e apostata da fé, logo ela começa a se voltar contra o povo de Deus. Ela pega aversão a crente, fica com raiva de cristão, ela não se encaixa mais, ela começa a falar mal. Já viu aquela pessoa que já foi evangélico e hoje só fala mal de crente? Só vê defeito, fala mal do pastor, fala mal do diácono, fala mal do presbítero, fala mal daquela irmã, mas ela está com o coração sujo e ela não busca Deus. É lógico que na igreja existe pecadores, erros, a igreja não é perfeita, mas é a igreja de Deus, é a igreja de Cristo, e nós devemos vigiar, meus irmãos, nosso coração e nossa língua diante disso. E eu faço uma pergunta para vocês: qual tem sido o seu caminho? Qual tem sido o seu caminho? Quem está ao seu lado enfrentando os tempos de guerra? Com quem você anda? Seu coração está indo no caminho de Saul? Seu coração está indo no caminho do pecado? Você tem ao seu lado homens como Doeg, mulheres como Doeg, que faz o trabalho sujo, que é comparsa de pecado? Ou você tem buscado ao Senhor?
buscado o caminho de Deus, buscado ensinar seu filho nos caminhos do Senhor. Aqui fica essa questão para nós, irmãos. O caminho do pecado, ele é um abismo, ele não tem volta. Saul está cada vez mais se afundando, e vai ser até o final da sua vida. Nós sabemos a história dele. E por último, nós vemos Davi. Nós vimos o coração de Saul, pecaminoso, coração violento de Doeg, mas agora vemos Davi. E vemos um coração sincero, e que é sincero e protetor aos fracos. Davi é assim. O verso 20 e 23, vejam comigo. Nós vemos a descrição, a reação de Davi. Verso 20 ao 23, um dos filhos de Ameleque, chamado Aitube, ele vai até Davi se refugiar com Davi. Ele foi o único que sobrou. Só restou ele, todos os sacerdotes mortos e dos filhos dos sacerdotes. E ele vai falar para Davi tudo o que Doeg, o edomita, fez perseguindo as ordens de Saul. E olha o que Davi diz no verso 22. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da tua casa ou da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Então Davi, meus irmãos, tem um coração protetor, um coração sincero e que protege os fracos. O texto, ele é uma nota de esperança em toda essa maldade que nós vimos aqui anteriormente. Nós vemos que restou um dos filhos de Abiatar, os filhos de Ameleque, chamado Abiatar. Ele escapou do massacre e foi até Davi. E Davi então mostra a sua alma. Primeiro, ele reconhece sua culpa. Isso é difícil, você reconhecer que você errou. Sabe por quê, meus irmãos? É difícil porque nós somos orgulhosos. Nós não queremos admitir que erramos, né? Mas Davi não. No verso 22 ele fala: eu fui a causa da morte de todos os seus parentes, fui eu o responsável. Davi entende que, de certa forma, aqueles homens foram mortos por culpa dele, porque ele foi até o sacerdote e usou de estratagema para conseguir as coisas. Ele estava em desespero. Ele poderia simplesmente condenar a perversidade de Saul, falar para Abiatar: esse rei Saul é um miserável, ele é um perverso. Mas Davi não, ele reconhece que ele tem parte da culpa. Isso, meus irmãos, é um coração sincero diante de Deus. Quando você reconhece os seus erros. Ele lamenta que Saul e Doeg tenham descido tão baixo nas suas maldades, a ponto de matar tanta gente. E de certa forma, é o mesmo sentimento que Jesus tem quando um mártir, alguém morre por ele. Vocês lembram quando Jesus apareceu no dia da morte de Estevão? Estevão estava sendo apedrejado pela fé, Jesus aparece e ampara ele. Davi faz a mesma coisa. Seus parentes morreram por minha causa, fica comigo você estará seguro. É um tipo de Cristo. Só que diferente de Davi, Cristo não tinha pecado, nunca teve pecado. Então Davi, ele reconhece sua culpa, e ele também acolhe os necessitados e se identifica com eles. Davi, ele então promete proteção e cuidado para Abiatar. Ele diz no verso 23: fica comigo, não temas, porque quem procura a sua morte procura a minha. Comigo você estará seguro. E esse Abiatar, meus irmãos, vai servir Davi muito bem, consultando ao Senhor e dando direção para ele. Agora, onde a soberania de Deus entra nisso tudo? Eu disse que o sermão se chamaria Os Corações Humanos e o Plano Soberano de Deus. Onde nós vemos a soberania de Deus? Na maldade de Saul, na
violência de Doeg, a misericórdia de Davi? Sim. Em tudo isso nós vemos a soberania de Deus. Em nenhum momento Deus abre mão de ser o autor da história. E é interessante que na soberania de Deus, a morte dos sacerdotes de Nob era um cumprimento parcial do juízo que havia sido profetizado contra a casa de Eli. Vocês lembram do sumo sacerdote Eli? Lá no começo do livro, no capítulo 2, no verso 31 a 33, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam pecando e fazendo coisas terríveis na casa de Deus, e Eli estava cobertando seus filhos. Então Deus manda o homem de Deus profetizar contra a casa de Eli. No verso 31 do capítulo 2 de Samuel, ele diz: e verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que farás a Israel, jamais haverá velho na tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. A profecia se cumpriu, meus irmãos, através da maldade de Saul, da violência de Doeg. Olha só, a soberania de Deus. A palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre. E como nós devemos entender então isso? Meus irmãos, apesar de toda a maldade e violência de Saul e de Doeg, os planos de Deus se cumprem. De alguma forma, de forma soberana. Até mesmo a maldade dos homens é usada por Deus para cumprir seus propósitos. Mas, todavia, e eu queria que a igreja prestasse atenção nisso, todavia, a soberania do Senhor, Deus estando no controle da situação, não anula a responsabilidade do homem. Saul pecou porque era mau, Doeg pecou porque era mau, e eles irão pagar por seus pecados. A soberania de Deus não anula o pecado humano, a responsabilidade é do homem. Olha só, isso é um dos grandes, vamos dizer assim, choques da teologia. Não é só da teologia reformada, toda a teologia. Porque como conjugar a soberania de um Deus que determina todas as coisas com a responsabilidade do homem? Nós não sabemos, a Bíblia não dá resposta, mas é o que acontece. É o que acontece. Cada pessoa, meus irmãos, pagará por seus pecados. A Bíblia diz isso, que Deus vai julgar todos os homens por aquilo que eles têm feito, por aquilo que eles fizeram. Agora, lembram da maldade dos irmãos de José? Quem está fazendo a leitura anual da Bíblia já passou por esse texto de Gênesis. Os irmãos de José, com inveja dele, pegaram o menino, jogaram no poço, estava vazio, ia matar ele, mas falou: não, vamos vender. Venderam ele, inventaram uma mentira para o pai, dizendo que ele morreu. O menino foi lá para o Egito, sozinho, rejeitado, lá foi preso. Meu pão que já passou. Sofreu, José sofreu. Porém, Deus transformou em bênção aquela maldade que fizeram contra José, fazendo dele um salvador, porque Deus deu a revelação para ele nos anos de fome, e ele então foi colocado em autoridade no Egito, e através do seu plano ninguém morreu de fome. Os irmãos de José então chegam para ele e falam: tenha misericórdia de nós, não use de vingança contra nós, agora que nosso pai morreu. José fala assim, maravilhoso a fala de José, ele diz: é certo que vocês intentaram mal contra mim, porém Deus transformou em bênção, em grande salvação para o povo, como se vê hoje. Não tem mais
Eu não vou fazer nada contra vocês. Irmãos, Deus usou, de alguma forma, todo aquele sofrimento de José para levá-lo para o Egito, para lá ele ser colocado como o segundo no Egito, e usou para abençoar o povo. Deus é Deus, e Ele é soberano. Existe o ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. É um ditado popular, mas de certa forma ele tem sentido, porque quando nós olhamos para Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós vimos que muitas maldades foram cometidas contra Cristo. Ele teve um julgamento injusto, ele sofreu tortura nas mãos dos judeus e dos romanos. Jesus, ele foi humilhado, sofreu escárnio, deboche naquela cruz. Porém, toda a maldade humana que foi feita contra o Senhor foi transformada em grande salvação naquela cruz. Toda aquela maldade que fizeram contra Jesus, Deus usou para cumprir a salvação de todo aquele que crê no Filho de Deus. Meus irmãos, Deus transformou em grande salvação para o povo de Deus a maldade daqueles homens que fizeram contra o Senhor. Porém, eles serão julgados e condenados pelos seus pecados. Mas tudo isso estava no plano de Deus. Não sabemos explicar isso, a soberania do Senhor. Assim como Davi protegeu Abiatar, aquele que restou, o Senhor Jesus nos protege diante de toda a maldade e injustiça desse mundo caído. Nós vamos sofrer injustiças, nós vamos sofrer difamações, irão tentar tirar a tua paz. Você quer viver em paz, quer viver tranquilo, aí aparece um vizinho perturbado que vai tentar tirar a tua paz. Aparece alguém no seu trabalho e vai infernizar a sua vida. Isso é um mundo caído, irmãos. Teremos que lidar com isso. Porém, estaremos salvos em Cristo. Assim como Davi disse para Abiatar: não temas, fique comigo estará seguro. O Senhor Jesus diz também: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e vocês acharão descanso para vossas almas. Meus irmãos, mesmo diante de um mundo caído, cheio de pessoas más, cheios de doentes da vida, cheios de Saúls, nós podemos descansar na soberania de Deus. Ele está dirigindo a história, mesmo em meio à maldade dos homens. Tudo faz parte do plano de Deus. Nós podemos ter a certeza que os seus planos jamais serão frustrados. Os planos de Deus jamais será frustrado com maldade alguma. Que Ele nos abençoe e nos dê a sua graça, em nome de Jesus. Convido a igreja para se colocar de pé para nós orarmos e agradecermos ao Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Medite nessas palavras. Sabemos que no mundo há pessoas com corações pecaminosos, há pessoas com corações violentos, mas também há pessoas cristãs com coração sincero e com coração que serve a Deus e serve ao Senhor. E aqui nessa igreja possamos ser esse terceiro grupo daqueles que têm um coração sincero diante de Deus. Oremos. Pai de amor, Deus bendito, Deus soberano, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que nos instrui e que nos mostra, Senhor Deus, como o homem pode ser mau, como o homem pode ser pecaminoso, violento, falso, sujo. Que mostra, Senhor Deus, que o caminho do pecado é terrível.
E o Senhor nos alerta, através de um texto como esse, a nós seguirmos um outro caminho proposto por Cristo, o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho, Senhor Deus, da sinceridade, da fidelidade ao Senhor. Aviva, Senhor Deus, os nossos corações, e tenhamos, Senhor Deus, fibra, e tenhamos coragem, como nós ouvimos hoje na igreja, que tenhamos coragem de viver a vida cristã verdadeira, a vida cristã sincera, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos dar bons testemunhos aí fora, que possamos saber lidar com os doegues da vida, com os saús da vida. Nos ajude, Senhor Deus, a lidar com pessoas más, que possamos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos livrar do homem violento. Livra-nos do mal, Senhor, como diz a tua oração. O Senhor nos livre do mal. Abençoa o teu povo que aqui se encontra. O Senhor nos guarde, Senhor Deus, nos nossos caminhos, que possamos ter um coração sincero e fiel diante do Senhor. É o que oramos e agradecemos no nome eterno, santo e bendito de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar.